Você é alguém que já vive a espiritualidade de forma livre ou que está buscando viver a sua espiritualidade assim? E se isso é uma verdade para você, então fique nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo da espiritualidade livre, que também é algo que eu acredito muito. Muito bem, então se essa é uma temática que chama a sua atenção, se falar da espiritualidade associada à liberdade é algo que faz sentido para você, então quer dizer que você é alguém que está buscando a sua própria verdade, que você é alguém que está buscando fazer suas conexões, primeiro com a sua espiritualidade, com você quanto espírito, e aí, na sequência, né, primeiro a gente se conecta conosco e depois a gente se abre para conectar com o externo, com o universo sutil, com o que nos rodeia, com o que nos movimenta, com o que nos protege, com o que nos ampara. Então, esse exercício da espiritualidade em um formato livre significa podermos nos conectar espiritualmente, ou seja, o nosso espírito, nós nos conectarmos com o nosso espírito e depois dessa conexão feita, podermos também nos conectar com o externo de forma livre, ou seja, sem dogmas, sem regras, no sentido de que só isso é o certo, somente se eu rezar dessa forma funciona, somente se eu for num lugar X ou Y, numa igreja, num templo, é que de fato eu vou estar vivendo a minha espiritualidade, ou estarei exercendo a minha fé. Então, eu pratico a espiritualidade hoje de forma livre, acredito em muitas coisas, em muitas vertentes dentro das religiões, porém não me identifico com nenhuma das religiões. Essa é a forma como eu escolhi para vivenciar a minha vida a partir de um dado momento. E isso aconteceu conforme a minha expansão de consciência foi acontecendo também, associado naturalmente ao desenvolvimento do autoconhecimento. Mas essa é a minha forma de ver o mundo, essa é a minha forma de exercitar a espiritualidade, e a sua pode ser diferente da minha, e não tem problema algum. Se você tem uma religião, e você gosta da sua religião, e você se identifica com ela, calma, eu não estou te condenando por isso de jeito nenhum. Pelo contrário, você também é bem-vindo, também é bem-vinda aqui. Por quê? Porque as religiões também têm o seu papel, elas também são importantes. O que ocorre é que algumas religiões, algumas vertentes ou algumas coisas, muitas vezes dentro da religião, passam a não fazer mais sentido para nós. E aí é por isso que a gente acaba escolhendo ou ter oportunidades ou se permitir ter outras experiências de conexão também. Mas para isso, não necessariamente eu preciso deixar a minha religião de origem. Isso vai de cada um, isso vai de acordo com o que faz sentido para cada pessoa, tá bom? Eu falo isso porque eu vou em centros espíritas, eventualmente, muito eventualmente, vou em igreja também, e isso tá tudo bem, tá tudo certo para mim. Isso não é um problema, eu me sinto muito bem também quando eu vou nesses locais, quando eu vou a esses espaços. Sinto a energia do local, porque em geral é trabalhado ali uma energia pautada na energia crística, pautada na energia divina, né? Então tem que buscar o que faz sentido para você. E aí, o que eu acredito como espiritualidade livre é nós termos a liberdade para flutuarmos em vários conceitos, em vários entendimentos, em várias percepções diferentes, e captar um pouquinho de cada uma dessas vertentes, filtrar de acordo com a nossa verdade, de acordo com aquilo que faz sentido para o nosso coração, de acordo com aquilo que nós acreditamos, e utilizar essa sabedoria para nos tornarmos pessoas melhores, para evoluirmos quanto espíritos, para galgarmos aí passos adiante dentro da nossa escala evolutiva. Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica, pode-se aprender muitas coisas, por exemplo, sobre santos, sobre referências de pessoas que nos inspiram a também sermos pessoas de bem. Já, por exemplo, na Umbanda, teremos os orixás, teremos outras referências, outros elementos que nos dão essa direção, que nos dão outra referência também
para a nossa jornada evolutiva, com formas de conexão completamente diferentes, com cultos, com ritos diferenciados, assim como na igreja evangélica, né, a adoração ao Espírito Santo, assim como dentro do Espiritismo, né, utilizando como referência os ensinamentos que vieram decodificados por Allan Kardec, e aí tantas outras possibilidades, né, todo o conhecimento hindu, toda a filosofia do yoga, por exemplo, que não é uma religião, mas pode ser algo que norteia a vida de algumas pessoas. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de dogmas, de igrejas, de religiões que nós podemos aprender. E eu entendo que exercitar a espiritualidade de forma livre é unir todas essas egrégoras para que possamos manifestar o nosso melhor aqui, o nosso divino. Porque quando a gente está falando da espiritualidade, lá não tem divisão. Lá e aqui, né? Mas quando eu falo do plano sutil, das egrégoras espirituais, não tem divisão. Os pretos velhos trabalham com os freis, com os padres, e trabalham com os pastores, e todo mundo trabalha junto, e todo mundo se une em prol das causas maiores, que é a evolução da humanidade, que é o estabelecimento do amor. Então, a gente aqui, né, no plano terreno, é que faz essas divisões. E como eu já falei, eu não estou condenando, porque cada religião também tem o seu papel, e está tudo bem. No entanto, cabe a cada um de nós se perceber dentro dos dogmas. Se tá bom assim para mim, se preenche o meu coração, se responde as minhas perguntas, perfeito. Se para mim não tá bom, então qual que é o caminho que eu posso seguir? Como que eu posso fazer para juntar tudo isso dentro de mim e aí sim ir avançando e crescendo e me desenvolvendo? Então, o que eu entendo como espiritualidade livre é exatamente termos a liberdade para vivermos quanto espíritos de forma livre, adquirindo os conhecimentos, as percepções, os entendimentos, para construirmos dentro de nós qual é a nossa verdade, quais são as nossas verdades, o que faz sentido para mim. Claro, dentro dos ditames da ética, dentro dos ditames do respeito, e principalmente dentro da principal linguagem, que é a linguagem fraterna, que é a linguagem universal, que é a linguagem do amor. Então, eu espero que saber um pouquinho, entender um pouquinho o que significa espiritualidade livre dentro do meu entendimento, claro, né, gente, dentro da minha ótica, dentro do que eu acredito, possa fazer sentido também para você. Se esse vídeo fez sentido para você, lembra de você deixar aqui nos comentários para mim. Também você pode me acompanhar lá no Instagram, no @AlissaMaila, onde eu tenho mais um monte de conteúdo que também pode te ajudar no teu crescimento espiritual, na tua caminhada de autoconhecimento também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, de, claro, deixar o seu curtir aqui também, se esse vídeo fez sentido para ti. E o que eu recomendo é que você possa vivenciar a sua espiritualidade da forma como for mais adequada para você, da forma como você se sentir preenchido, preenchida por toda essa força divina que habita dentro de você e que circunda também a sua vida, tá bom? Um grande beijo e até mais!